Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360 aqui na Expo Pinda, em Pindamonhangaba. Eu converso com a Vanessa Fuentes, ela é bióloga e cofundadora da Floresta e Carbono CO2. Seja bem-vinda aqui para a gente bater esse papo, falar sobre meio ambiente, né? Um tema tão importante para o nosso país. Sim, muito obrigada, viu? Olá, boa tarde a todos. Bom. Obrigada pela oportunidade. E sim, nós estamos aí, iniciamos nossos trabalhos aqui no Vale do Paraíba. Hoje já estamos também no Vale do Ribeira, Alto Ribeira, todo São Paulo, todo o bioma Mata Atlântica, também mais outros 3 estados. Então hoje a gente está em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo, os capixabas. E para a gente bater um papo sobre essa importância do meio ambiente, existem vários gases, né? E como é que funciona essa pegada de carbono? Legal, boa pergunta. Funciona assim, o planeta Terra, ele tem uma camada, nossa camada da atmosfera, onde a luz solar ela entra, parte da luz é retida na forma de calor e parte é refletida. O que acontece? Desde o processo da Revolução Industrial e todos os processos que culminaram, né, a partir desse momento, eles aumentam a quantidade de emissão de gases, que são os gases de efeito estufa. E aí, nesse momento, a gente vai tendo um aumento desse acúmulo de gases e uma maior quantidade de calor é retida na Terra. E daí sim vem o aquecimento global. A Terra vai aquecendo gradativamente por conta da quantidade de emissão que a gente tem hoje relacionadas a diversos tipos de emissões, né? Diversos setores industriais que levam às emissões também agropecuária, enfim. Partindo desse ponto de vista, né, mostrando todas as alterações climáticas, principalmente decorrente da poluição, dos automóveis, da aviação, de inúmeras fontes, né, de emissão de gases, né, como que a gente consegue neutralizar esses gases? Bom, a gente tem 2 formas. Uma é as indústrias, elas mudam todos os seus processos para que tenha uma redução ou uma diminuição, né, da emissão de gases. Algumas tentam trabalhar ali no que eles chamam de zero, né, carbono zero, que é reduzir ao máximo. E quando a gente fala carbono zero, não é só o dióxido de carbono. Eles chamam de CO2e, né, dióxido de carbono e equivalentes, porque tem outros gases associados também. Óxido nitroso, enfim, vários outros. Ou as empresas elas se adaptam para reduzir as suas emissões, ou elas compensam as suas emissões. Elas podem fazer algumas melhorias e não conseguir atingir o zero de emissões. E aí o que elas fazem? Elas têm um teto, isso normalmente já acontece, na verdade, no mercado europeu, por exemplo, que é um mercado regulado. Elas têm um teto e se elas passam a emissão desse teto, do que elas poderiam emitir, elas precisam compensar comprando crédito de carbono de projetos de outros países, inclusive. Então, é dessa forma que a gente tenta trabalhar. E esse outro eixo, que são os projetos que hoje atuam no que a gente chama de mercado voluntário de carbono, são projetos individuais, né? São feitos por empresas privadas, ONGs. E aí, como esses projetos eles são voltados para a conservação ou restauração florestal, essas outras empresas podem comprar esses créditos que são gerados por essas ações positivas. O que você quer dizer? Então, por exemplo, eu sou um pequeno produtor, eu tenho a minha área, a legislação brasileira ela é bem rígida, né? A gente tem um código florestal bem complexo, então dependendo do bioma tem uma porcentagem de área de preservação permanente. Então cada região do país tem uma porcentagem que o produtor é obrigado a preservar, certo? Isso. Então, aquele pequeno produtor que está nos assistindo, nos ouvindo, como que ele faz para rentabilizar essa área que ele não pode desmatar? Então, a área que está parada, como é que ele traz esse fluxo, né, de receita para o negócio dele? A fazenda é um negócio, né? É um negócio, claro. Sim, então o Código Florestal ele determina o bioma e qual a porcentagem de área que tem que ser mantida de acordo com o tamanho da propriedade. Tá. Para a Mata Atlântica, aqui onde a gente está, 20%. Então 20% da área tem que ser de reserva legal. Além disso, todas as áreas de preservação permanente, que são matas ciliares em volta de nascentes e rios, topos de morro, precisam ser mantidos. Então toda essa parte florestal ela é obrigatória, né, pela legislação. Sim. E o produtor rural, hoje, né, a gente tem 2 tipos de mercado. A gente tem o RED, que é o clássico, que é quando você
evita o desmatamento, que é o tipo de projeto que acontece lá na Amazônia, então onde existe uma grande pressão de desmatamento, e a gente tem o que eles chamam de REDD+, que é o maisinho que entra outras categorias, uma delas a conservação de florestas. A gente, nós do Bioma Carbono, do projeto Bioma Carbono da C3 Ambiental, a gente trabalha em duas frentes. Uma, com a conservação de floresta em pé, porque nós estamos no Bioma Mata Atlântica. O Bioma Mata Atlântica ele é considerado um hotspot da biodiversidade, que é o quê? Uma das 25 florestas mais ameaçadas do mundo, que possuem muitas espécies que só ocorrem aqui, são chamadas espécies endêmicas. E hoje a Mata Atlântica só tem resta só 12%, muito fragmentada, de forma pequena, muitas vezes não maiores que 50 hectares, na maioria das vezes menores que 50 hectares. E então é um bioma que ele é prioritário para a conservação. Então a gente traz essa metodologia, na verdade, é proposta pela certificadora Social Carbon, e a gente está viabilizando esse projeto de forma agrupada, onde possam entrar pequenos, médios e até grandes proprietários rurais para a conservação dessas florestas. Tem a floresta em pé, reserva legal, área de preservação permanente, excedente de mata, mas tem que ser mata nativa. A gente agrega nesse projeto, por isso que a gente chama de projeto agrupado. Hoje a gente tem 91 propriedades já dentro do projeto e certifica um projeto certificado, ele está na fase final de certificação, nós já passamos pela auditoria, fomos aprovados, estamos fazendo as últimas alterações no documento, conforme a solicitação da certificadora, e uma vez que é um projeto certificado, ele é reconhecido. Então os créditos de carbono gerados são transparentes, são rastreáveis, existe essa segurança para nós, que estamos vendendo, e para o produtor que está sequestrando, está preservando a floresta e sequestrando o carbono. Então esse produtor pode vir fazer parte desse projeto e aí ele entra na nossa metodologia de conservação. E também tem uma segunda parte, que é o que eu falei no início, que a gente atua de duas formas, que é a entrada de áreas de restauração. Então ele tem uma floresta em pé, mas ele também tem uma área que está sendo restaurada. Tá. A gente traz também, então pode entrar floresta em pé e áreas de restauração e também agrofloresta. São esses três perfis florestais que a gente consegue trazer para dentro do mercado de carbono. Interessante. E para que ele consiga se regularizar dessa forma, né, e começar a ter os primeiros rendimentos dessa área de preservação. Pensando nesse cenário, quanto tempo que é o investimento, né, que começa a retornar? Tá. Boa pergunta. Na verdade, o produtor ele não faz um investimento inicial, ele não paga para entrar no nosso projeto. Então, como é que funciona? A gente pede para o produtor o CAR, o número do CAR, rural. Isso, para a gente fazer uma análise da propriedade, porque a gente precisa classificar a floresta. Elas são classificadas entre floresta primária e floresta secundária. Okay. Aí a gente tem uma estimativa de valor, de sequestro e de valor, e a gente passa para o produtor. Gostou? Quero entrar? Entra com toda a documentação, precisa comprovar a posse da propriedade, e então a gente dá prosseguimento. E aí, eu esqueci a sua pergunta. Em relação a como que a gente vai fazer para que esse produtor ele consiga ter esse primeiro rendimento do tempo para que tenha retorno financeiro. Sim, e aí, desculpa, uma vez que ele não paga para entrar no projeto, a gente está custeando tudo isso. Então a gente está custeando tudo que é associado ao desenvolvimento do projeto, que é a escrita do projeto, o desenvolvimento do algoritmo que a gente precisou fazer para fazer a análise para o sensoriamento remoto, o pessoal todo que está trabalhando, a certificação, a auditoria, idas a campo, a gente está custeando tudo isso. E uma vez que a gente vende o primeiro ciclo, que é o quê? Vamos supor que você entre agora, em julho. Entrou em julho, a gente fecha a cada um ano, a gente fecha o ciclo que a gente vai solicitar a emissão do crédito de carbono, que normalmente é em janeiro. Aí você recebe referente ao período. Então a gente solicita a emissão do crédito de um ano vigente no ano seguinte. E aí, uma vez que a gente vende, 50% a gente retém na C3 para pagamento do investimento inicial e 50% repassa para o produtor. Isso é uma forma muito segura para o produtor, porque ele não paga nada para entrar. E se der errado, a gente está assumindo todos os custos. Okay. Então, todo o risco associado está com a gente. A gente assume esse custo agora e depois, quando tiver remuneração, a gente começa a bater do nosso investimento. Então, nesse primeiro ciclo, o retorno seria no primeiro ano? No primeiro ano. Então, a cada ano, a gente vai pedir a emissão do crédito de carbono. Tá. O projeto ele tem 10 anos de duração, já iniciou em 2023, vai até 2033. E a cada ano a gente vai pedir, cada ano o produtor recebe. Isso encarece um pouco o processo, porque a gente tem que fazer o relatório de verificação, né? E solicitar as emissões do crédito e pagar a auditoria.
Mas, por outro lado, quando a gente pensa na questão de inclusão social, de uma renda alternativa, ela é muito importante, porque aí o produtor que é mais carente, ele consegue receber anualmente por essa renda, que é uma boa parte do público que a gente tem no projeto, e a ideia é justamente essa, né? Tem a questão ambiental muito forte por trás, de conservação da floresta nativa, do bioma Mata Atlântica, mas também a inclusão social, a democratização do mercado de carbono para um público que não teria acesso porque é um processo muito caro, é muito custoso ter um projeto certificado. É muito caro e eu vou mais além, né? Eles às vezes não têm essa informação e como que faz para rentabilizar essa área que está ali parada, né? Não só a informação que não chega, Sim. mas também todo o processo relacionado com o desenvolvimento do projeto é muito complexo, né? Então precisa de diferentes especialistas e ele precisa entender bastante da legislação, o que eu posso fazer, o que eu não posso, que é uma coisa que a gente faz também como uma consultoria dentro do projeto para a questão de adequação ambiental. Uma dúvida que me surgiu também, a partir do momento desses créditos, né, vamos vender esses créditos. A propriedade produziu, foi feita essa negociação. Existe alguma tributação a partir do momento que, vendemos? Sim. Não sei te dizer valores, porque a Lei de Regulamentação do Mercado de Carbono brasileiro foi promulgada em dezembro de 2024. Então lá está previsto que vai ter sim taxação por imposto de renda, mas a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, porcentagem, ainda está em estudo. A gente acredita que ao longo tem um período de aí mais ou menos 5 anos para entrar mesmo, o mercado de carbono estar sendo regulado. Então a gente acredita que até lá já esteja muito claro como é que vai ser. E pensando ainda sobre esse cenário a nível Brasil, tem muita oportunidade para ser explorada, né? Tem muita oportunidade e uma coisa muito interessante hoje a gente está falando do crédito carbono, que é uma moeda já consolidada, mas existem outros usos associados à floresta que parte do público que trabalha, né, parte do agricultor rural já não usa mais, eles são muito focados na bovinocultura, né, de uma forma geral, produção de leite, mas o uso sustentável da floresta não é feito. Então, junto com o projeto, a gente traz essa questão das capacitações, onde o produtor consegue ver que, a partir da floresta, ele tem outros usos. Então, ele pode produzir mel de abelhas nativas, coleta de sementes, coleta de frutos, enfim, uma série de oportunidades que é permitido por lei, que é o manejo sustentável, e que ele pode aproveitar e fazer com que a propriedade dele seja mais rentável, né? Rentável e um uso responsável, o que é bem bacana. Muito bom. Eu conversei recentemente com algumas empresas do segmento de satélites, né? Então eles conseguem fazer o monitoramento das áreas, entender, nós temos diversos apontamentos e esse é um ponto-chave, que às vezes as tecnologias do governo federal, elas não entregam a imagem de satélite fidedigna. Então às vezes outras empresas contratam imagens de outros satélites para confrontar. Então a gente ainda tem muitas informações que não são tão reais do ponto de vista dessas imagens de satélite. E quando a gente avalia, por exemplo, a Amazônia, 80% é preservação, né? Então, dependendo do bioma, a gente tem formas diferentes desses créditos, né? Sim, e hoje a gente usa para fazer as análises e as informações que a gente usa da plataforma do MAP Biomas, né? Então, são dados muito confiáveis. Mas nós, justamente por conta da questão da validação das imagens, principalmente quando a gente fala de agrofloresta, para que a gente consiga ter uma visão, não só as análises de campo como medida de DAP, altura de diâmetro, altura do peito, altura de uma árvore, a gente está trazendo então um pouco mais de tecnologia para dentro do projeto. Então a gente foi selecionados pela Planet, que tem imagens de alta resolução disponíveis. Legal. Então a gente vai poder por 3 anos fazer uso das imagens dele para validar o que a gente está vendo. Então, além da gente estar fazendo a validação da floresta em pé, que hoje já é possível obter esses dados pelo MAP Biomas, a gente vai estar atualizando, melhorando o algoritmo deles para fazer análise de diversidade de espécies, para a gente conseguir melhorar o que a gente vê em áreas de agrofloresta e também em florestas em crescimento, que são as áreas de restauração ainda com árvores muito baixas, né? Então, que a gente ainda não tem um pouco aí de mato, um pouco
capoeirão ali, vamos chamar assim. A gente consegue ver um pouco melhor com as imagens da Planet. Então, nos próximos 3 anos, a gente vai melhorar bastante aí o nosso algoritmo para fazer esse tipo de análise. Legal. Estou muito feliz com esse bate-papo, porque a gente consegue, dentro da medicina veterinária, da pecuária, de todas as produções, né, de proteína animal, a gente consegue trazer o meio ambiente também. O produtor rural também, boa parte deles preservam, estão preocupados. Temos uma legislação robusta e bem rígida, né? Então é muito interessante esse mercado. E quando a gente analisa o mercado europeu, né, o Brasil preserva muito mais do que eles, né? Sim. Então é muito interessante a gente trazer esses pontos e mostrar que sim, o Brasil trabalha, tem as suas dificuldades também, tem muitos produtores que são irregulares, mas é importante a gente levantar a bandeira do Brasil, que é um país que preserva muito. Sim, a gente tem uma riqueza muito grande, não só de diversidade de espécies de animais ou plantas, mas de água. A gente vê que, principalmente com o contato que a gente tem com os produtores, a gente vê que a grande parte dos produtores, eles estão sim preocupados em ter floresta, porque eles querem ter a mina deles. Exato. Ah, porque agora não tem mais minha mina secou, a gente quer plantar árvore, e eles querem fazer, isso é muito legal. Então, assim, há uma consciência de que a gente precisa fazer alguma coisa, tem a ideia de que isso está impactando de alguma forma o planeta, mas eles também querem que a área deles seja produtiva nesse sentido, principalmente em água e microclima. É o bem mais precioso, né? É, com certeza. Muito bom. Vanessa, quero te agradecer por esse bate-papo. Eu que agradeço. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo tiraram muitas informações valiosas, muitas empresas, todos os órgãos públicos também que nos acompanham. Então eu acho interessante essa solução para a gente ir conversando, vendo o que pode ser adaptado, melhorado para o nosso país e cuidar do nosso planeta, que eu acho que essa é a grande missão, né? Ah, eu que agradeço. Se o público tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, entra no nosso site, é www.florestaecarbono.com.br, pega lá o nosso contato, escreve pra gente. E é um prazer estar aqui. Legal, muito obrigada. Muito bom. Que a gente se encontre em outras oportunidades. Será um prazer imenso, com certeza. Show de bola. Então Até agradecer mais. o Sebrae também, grande parceiro, a gente está aqui no stand do Sebrae, uma grande oportunidade de trazer inovação, de trazer tecnologia para você que nos acompanha aqui. Então, até um próximo episódio. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até mais.